Hoje eu gostaria de falar com as mulheres que querem serem sábias e aquelas que não querem. Para isso, gostaria de convidar você que está me assistindo, você mulher, a pegar aí uma Bíblia, se você tiver ela perto de você, e abri-la comigo no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A palavra de Deus, ela nos fala aqui uma mensagem muito importante para as mulheres. São Provérbios. Que nos diz assim: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Muitas pessoas afirmam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus duro, é um Deus machista, é um Deus que não valoriza a mulher. Mas só pode fazer uma afirmação como essa uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Uma pessoa que não conhece o Deus que é revelado através dessa palavra. Porque se nós analisarmos toda a Escritura Sagrada, nós podemos constatar que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus sempre valorizou a mulher. Especificamente, nesse versículo 1 do capítulo 14 do livro de Provérbios, nós vemos aqui que Deus diz à mulher uma coisa muito importante, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Isso significa que ele deu à mulher a sabedoria para poder edificar. Como um Deus que não valoriza a mulher daria a ela sabedoria se ele não a valorizasse? Mas acontece que a mulher ela tem que buscar a sabedoria de Deus para poder edificar a sua casa. E onde que ela pode buscar essa sabedoria? Onde é a maior fonte de sabedoria que existe, dentro das Escrituras Sagradas, dentro da Palavra de Deus. Nós vivemos num tempo em que existem outras fontes de falsas sabedorias que são apresentadas todos os dias com o objetivo de estar afastando cada vez mais o homem de Deus. E isto se dá através da destruição ou da desestruturação familiar. Deus colocou a mulher como uma pessoa que está ao lado do seu marido para poder auxiliá-lo, para poder ajudá-lo a construir uma base familiar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela minimiza o máximo possível a consequência do pecado na vida do ser humano. E aí é que consiste a sabedoria da mulher, em edificar a sua casa. Em primeiro lugar, em ter a consciência de que ela, o seu papel dentro do lar, é o papel de ajudadora, e não o papel de mandatária. Nós vemos, hoje em dia, através da tecnologia que existe, através de televisão, internet, programas, várias pessoas dando conselhos, orientações às mulheres de como agir, de como se posicionarem, mas na maioria delas, essas orientações elas não têm uma base dentro das Escrituras Sagradas. Ela tem a base, ela tem a visão mundana, ela tem a visão do homem. Desde que surgiu o movimento feminista, o inimigo conseguiu fazer com que esse movimento convencesse mulheres do mundo inteiro a se rebelarem com seus maridos. E como é essa rebelião? A partir do momento em que elas quiseram não aceitar mais a submissão aos seus esposos.
Mas a Bíblia que nos fala no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, olha o que a palavra de Deus nos diz. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. E a Bíblia pede para que as mulheres se sujeitem aos vossos maridos. Mas o que é se sujeitar ao seu marido? É fazer tudo aquilo que ele manda? É fazer tudo aquilo que ele quer? Incondicionalmente? Não. Quando a mulher ela tem a sabedoria que ela busca dentro da palavra de Deus, ela vai procurar aplicar essa sabedoria dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. E ela vai entender que essa sujeição que ela deve ter ao seu esposo é apenas no Senhor. É dentro daquilo que o Senhor Deus permite. Por exemplo, se um marido mandar que a sua esposa vá se prostituir, ela não deve submissão a ele. Por quê? Porque ela está indo contrário à vontade de Deus. Então, tudo aquilo que o marido lhe peça para fazer, que for contrário à vontade de Deus, ali não há necessidade da submissão. É por isso que é importante que você, mulher, seja uma jovem que pensa em se casar, que tem um namorado ou pensa em constituir uma família, que você venha buscar muito de Deus a sabedoria, para que você possa fazer a escolha certa. Que você possa observar o rapaz com quem você pretende se unir, quem você pretende se casar, que tipo de pessoa que ele é. Se é uma pessoa que ele teme a Deus ou não. Se é uma pessoa que serve a Deus ou não. O que ele coloca em primeiro lugar na sua vida? Qual é a maneira que ele age dentro da casa dos seus pais? Ele é uma pessoa que ele gosta de ajudar os seus pais na despesa do lar? Ele é uma pessoa que trata a sua mãe com honra? Que trata a sua mãe com carinho, com respeito? É uma pessoa que trata o seu pai com respeito, com dignidade? Tudo isso tem que ser avaliado. Porque isso é o reflexo da personalidade desse rapaz. E quando você se casar com ele, isso é o que vai ser apresentado na sua vida. Isso que vai ser apresentado, é isso que vocês vão viver. E aí é que consiste o primeiro passo da sabedoria da mulher. Em buscar em primeiro lugar uma pessoa que tema a Deus. Que ame a Deus acima de todas as coisas, acima dela mesma, acima dos seus pais, acima da sua família, acima de tudo que existe. O temor de Deus, a vontade de Deus, ela é prioritária na sua vida. É uma pessoa, um rapaz que você vê que se esforça em fazer a vontade de Deus. Aí você vai estar dando um sinal de grande sabedoria em procurar alguém assim. E a partir do momento que você se casar com uma pessoa assim, com um rapaz assim, você não vai ter nenhum problema em se submeter a ele. Por que não? Porque um homem que teme a Deus, um homem que ama a Deus sobre todas as coisas, ele jamais irá pedir a sua mulher para fazer qualquer coisa que seja contrário à vontade de Deus. Ele jamais vai desonrar a sua mulher, porque ele tem um entendimento dentro das Escrituras que, em primeiro lugar, ele fez uma aliança com o seu Deus, para que através dessa aliança ele viesse então honrar a segunda aliança que ele fez com a sua esposa, através do matrimônio. Então nós podemos ver que a sabedoria que a mulher deve ter, ela vem de uma busca
dentro das Escrituras. Você que é ainda uma jovem, procure conhecer profundamente a palavra de Deus. Você que pretende se casar, construir uma família. A Bíblia aqui também nos diz, que é uma coisa muito importante, que fala que a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Tratá-lo como se ele fosse o próprio Senhor Jesus. E aqui nos diz ainda no versículo 23, Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Não é desonroso para Cristo o homem ser o cabeça, para a mulher ter o homem como seu cabeça. Não é desonroso para o homem e a igreja ter a Cristo como seu cabeça. E não é desonroso para Cristo ter a Deus como seu cabeça. Ser cabeça significa ser aquele que direciona. Mas o homem vai direcionar a sua esposa sob a visão e a direção de Cristo. E Cristo direcionou a humanidade sob a visão e a direção de Deus. Então nisso não há desonra nenhuma. Nisso não há problema nenhum. E só uma pessoa totalmente fora da visão de Deus, do Evangelho, só uma pessoa que não se permita ser guiada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, é que não vai aceitar a condição de submissão ao seu marido. Só uma mulher assim é que não vai aceitar. Porque se tudo for feito de acordo com o que a palavra de Deus ensina, não tem como dar errado. Não há como errar. Tanto a mulher quanto ao homem. Esse, sim, é o segredo da verdadeira felicidade no lar e fora dele. Quando os dois se permitem a viver não só a sua própria vontade, mas a vontade de Deus nas suas vidas. E aí vai chegar um momento na fase da mulher em que ela vai precisar ainda mais de sabedoria. Quando vier os filhos. Porque tanto o pai quanto a mãe, eles são modelos a ser seguidos. E durante a sua trajetória de vida, quando a criança nascer, e à medida que ela for crescendo e for ter entendimento das coisas, é claro que um homem e uma mulher cristã que teme a Deus, eles irão querer passar para os seus filhos os ensinamentos de Deus. Mas o maior ensinamento que eles irão passar é através do seu testemunho, de como um e o outro vivem o Evangelho, de como eles vivem a palavra de Deus. Este vai ser o maior ensinamento que os seus filhos irão ter. Se você tem uma filha, e você quer que no futuro ela seja feliz, ela seja uma boa esposa, uma boa mãe, então mostre para ela que você é uma boa esposa e uma boa mãe. A forma que você se relacionar, a forma que você tratar o seu marido, aquilo vai estar registrado no subconsciente da sua filha, para que lá na frente, depois de assistir essa pregação através do seu testemunho, anos e anos, ela venha praticar na sua vida de casada. Você vai ser o modelo para a sua filha seguir. Consequentemente, o pai também. Mas isso aí nós vamos falar numa outra mensagem a respeito do homem. Mas, por isso que é importante que você tenha consciência e fazer como o apóstolo Paulo ensinou: não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente. Você vai renovar através do Evangelho de Cristo.
Hoje, nos dias de hoje, é muito comum que as mulheres tratem os seus maridos desrespeitosamente, que as mulheres gritem com os seus maridos, que as mulheres mandem nos seus maridos, que as mulheres deixem uma sobrecarga sobre os seus maridos e elas ficam ali posando de rainha, rainha do lar. Ah, eu estou cansada, você faz isso, você faz aquilo. Isso não quer dizer que o homem não pode ter uma participação na vida doméstica. Isso é outro assunto. O que eu estou dizendo é quando há uma injustiça por parte da mulher. E isso todos nós sabemos que em muitos casos existe. Muitas mulheres, elas são relapsas, não cumprem com a sua obrigação e exigem muito. Elas querem ser bem tratadas, mas não tratam bem. Elas querem ser respeitadas e também não respeitam. Mas há muito homem pior do que isso. Eu não estou aqui fazendo uma defesa de quem é mais certo ou de quem é melhor, se é o homem ou a mulher. Se não entenda por esse lado. Porque se você estiver entendendo por esse lado, você está totalmente fora do propósito dessa mensagem. O que eu estou aqui expressando é uma realidade do nosso tempo e que está sendo ensinado diretamente aos nossos filhos, através de novelas, através de filmes, através da mídia, através do mundo ao redor que nós vivemos. Esse é um comportamento dos últimos dias. Esse é um comportamento totalmente fora da palavra de Deus. Então, a sabedoria da mulher, ela consiste em cumprir o seu papel de auxiliadora do seu marido. E a auxiliadora não é empregada. Não é empregada do seu marido. Mas ser aquela pessoa que busca, através da sabedoria de Deus, aconselhar, a sugerir, a dar a opinião, a melhor opinião, a visão das coisas, para que o seu marido possa tomar a decisão final. Uma mulher que é uma mulher de Deus, ou que procura ser uma mulher de Deus, que quer ser uma mulher espiritual, ela jamais irá se sentir ofendida em se submeter ao seu marido, porque ela compreende realmente qual o seu papel, qual a sua função. E ela vê que é uma honra para ela agir assim. É uma honra ser uma auxiliadora. E isso torna a mulher sábia, que edifica a sua casa. A mulher que se torna um modelo, que reconhece as bênçãos que ela tem, que reconhece o valor de tudo que ela tem, que reconhece o valor do seu marido, que reconhece o valor dos seus filhos, e agindo assim consequentemente, ela será extremamente valorizada, em primeiro lugar, por Deus. Não pense que Deus é um Deus machista e que não valoriza a mulher. Nós não vemos isso dentro da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós não vemos esse tipo de coisa. O que nós vemos é um Deus justo, um Deus verdadeiro, que criou hierarquia para poder ser cumprida, e essa hierarquia que ele criou, as normas que Deus criou, ela tem apenas um único objetivo: de preservar o homem e também a mulher, cada um na sua condição, e consequentemente cuidar da humanidade. E a base desse cuidado é a família. E como o homem, ele muitas vezes ele está ausente do seu lar, cabe à sabedoria da mulher direcionar o seu lar para que ele possa ser cuidado da melhor forma possível. E Deus deu a elas, Deus deu a você, mulher, a sabedoria para isso, mas você tem que buscá-la, e buscá-la dentro do Evangelho. A Bíblia fala que as mulheres mais idosas devem orientar as mulheres mais novas a como ser boas mães, a honrarem os seus maridos, porque ela fazendo isso, ela também vai ser honrada. Nós sabemos que nós vivemos num mundo muito, extremamente difícil. E
que muitas mulheres que quando conheceram a Cristo, quando conheceram a verdade, elas estavam talvez num estágio da sua vida que já tinham feito muita coisa errada. Às vezes mulheres que foram mães solteiras, mulheres que nem sabem quem é o pai do seu filho, mulheres separadas, mas eu quero dizer para você o seguinte, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E eu sei que muitas vezes para você poder criar o seu filho, talvez você esteja passando por um momento assim, se você não tem um companheiro na sua casa, um marido, você tem que deixar o seu filho talvez numa creche para poder trabalhar. Infelizmente isso é a condição de muitas mulheres no dia de hoje. Mas eu quero dizer para você que tem o seu esposo, que tem a sua família, nunca faça isso. Ah, mas eu preciso para a gente ter uma vida melhor, para a gente ter um padrão de vida melhor, eu trabalhar, o meu esposo trabalhar. O que vale mais para você? Ter um padrão de vida melhor, ter uma casa bonita, móveis lindos, maravilhosos, tudo do melhor. E você acha que vale a pena pagar esse preço e o seu filho ou sua filha ser criado por creche ou por babá? Você acha que esse é o seu papel? É o papel de mãe? A maior honra que uma mulher pode ter, quem é mãe de verdade sabe disso, é poder estar acompanhando cada passo do seu filho ou da sua filha. Cada passinho da vida deles. As primeiras palavras, a papinha, a primeira comidinha, a primeira vez que ele andou sozinho. É poder acompanhar tudo isso. Você acha que vale a pena trocar tudo isso por uma carreira profissional? Eu não estou dizendo que a mulher não deve trabalhar fora. Não vamos levar por esse lado também. O que eu estou dizendo é o seguinte, que desde que não interfira na criação dos seus filhos, a mulher pode trabalhar fora, sim. Desde que isso não venha prejudicar a formação moral que você, mãe, deve dar ao seu filho, você pode trabalhar fora, sim. Desde que você não venha deixar que seus filhos sejam criados por outras pessoas, que venham receber o valor de outros, porque presente caro, isso aí não substitui amor, isso não substitui carinho, isso não substitui convivência. Então é importante que você venha ter o temor de Deus suficiente para não se deixar levar pela modernidade que nós vivemos. Para não se deixar levar pelo conceito social do que é família, que está sendo destruído, que está sendo deturpado, que está sendo totalmente contrário à vontade de Deus. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, sabendo dar aos seus filhos o exemplo, ela junto com o seu marido, né? O exemplo de amor, de amizade, de carinho, de união, de valores, de honestidade, acima de tudo, de temor de Deus. A mulher que teme ao Senhor, ela é sábia e abençoada. Ela é valorizada. E se você quer ser uma mulher assim, não lute com suas próprias forças. Não haja conforme os seus próprios pensamentos. Porque em Isaías capítulo 55, versículo 8, o Senhor diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Isso está dizendo tanto para o homem quanto para a mulher. Mas como essa mensagem está sendo direcionada especificamente para a mulher, então serve especificamente para você. Saia do caminho. Deixa que Deus te direcione. Você quer ser feliz? Você quer ter os seus sonhos realizados? Não tente buscar isso com as suas próprias forças, mas busque com a força do Senhor.
Busque sob a direção do Senhor. Busque sob a sabedoria do Senhor, a sabedoria que Deus te dá através da sua palavra. Saiba que você, mulher, é o pilar de uma sociedade. Todas vocês, mães, todas vocês, esposas, vocês são extremamente importantes na formação de uma nova sociedade. Você junto com seu esposo. Eu não estou aqui tirando responsabilidade de homem e colocando sobre mulher. Não é nada disso. Eu estou falando especificamente sobre o papel da mulher. Eu vou fazer um outro vídeo aqui que eu vou falar a respeito do homem. Então nós vamos abordar também o outro lado. Mas eu quero dizer para você que pretende constituir um lar, uma família, ou que você já tem uma família, sempre procure o diálogo. Nunca procure conversar com seu esposo de cabeça quente, nervosa. Porque você vai gritar, você vai brigar, você vai provocar, você vai falar coisa que não deve, também vai ouvir coisa que não deve. Então, toda vez que for conversar com o seu esposo, a respeito de algum problema, a respeito de alguma coisa, primeiro se acalme. Esteja calmo. Sempre calmo. Se for com nervosismo, vai dar tudo errado. Ok? Agindo assim, procurando direcionar a sua vida, as suas atitudes dentro da palavra do Senhor, procurando sabedoria na palavra do Senhor, você sempre será uma mulher vitoriosa, uma mulher que será honrada por Deus, uma mulher que irá cumprir o seu papel segundo a vontade de Deus. Uma mulher muito usada para poder trazer transformação na vida das pessoas a partir dos seus filhos e os da sua própria casa. E para finalizar essa mensagem, eu gostaria de citar aqui para você o que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12, que nos diz assim: Todavia, nem o homem é independente da mulher, e nem a mulher é independente do homem, no Senhor. Pois como a mulher provém do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então o que Deus aqui está nos dizendo que o homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher melhor do que o homem, mas que um necessita do outro. E quando os dois juntos compreendem a sua função, compreendem o seu papel, compreende tudo aquilo que Deus estabeleceu para cada um deles e procura fazer da melhor forma possível, sempre procurando a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes e deixarão uma linda história sobre essa terra. E no mundo por vir, farão parte do reino de Deus e viverão a eternidade com Cristo, com o próprio Pai, e verão o que é realmente ser feliz. Esse é o objetivo, da gente poder nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus, para o reino de Deus, cumprindo a nossa missão de pai, de mãe, de servo, de filho, de filha, e deixando aqui a nossa história escrita, para que o nosso nome esteja no livro da vida e façamos parte da primeira ressurreição. Quero deixar para você aqui, mulher, esta reflexão. Que Deus te abençoe, que você seja muito usada pelo Senhor, cheia de sabedoria, e que seja muito feliz, segundo a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.